Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francine Camille e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre citologia, o citoplasma e as suas estruturas. Então, para a gente começar, primeiro vamos falar sobre o que é a citologia. Bom, a citologia então é uma palavra que vem do grego, onde cito significa célula e logo significa estudo. Então, citologia nada mais é do que o estudo das células. A citologia, então, ela é um ramo das ciências naturais que vai estudar as células em estrutura, composição e também fisiologia. E esses estudos, eles são feitos através das membranas celulares, do citoesqueleto, das organelas citoplasmáticas e também dos componentes nucleares. Bom, para facilitar os nossos estudos, então, eu dividi as nossas aulas em estruturas, então, que compõem uma célula. E a primeira das estruturas que nós vamos conversar um pouquinho é o citoplasma. Então, lá no início, quando surgiu a citologia, existia uma teoria de que a célula era composta, então, por um líquido viscoso, que era onde se localizava o núcleo, e acreditava que o citoplasma ele era uma substância com consistência gelatinosa e nada além disso. Mas com o passar dos anos e com os avanços da ciência, especialmente os avanços na microscopia, né, o surgimento do microscópio, foi possível então que alguns pesquisadores eles conseguissem se aprofundar mais nessas propriedades celulares e eles acabaram detectando então que a substância que era mais encontrada dentro do citoplasma é o que nós conhecemos hoje de citossol, além de várias outras estruturas que têm várias funções diferentes. Então, o citossol, ele também pode ser chamado de aloplasma e ele corresponde à parte líquida que está contida no citoplasma. Já o citoesqueleto, que também faz parte do citoplasma, mas que só é encontrado em células eucarióticas, nós vamos falar mais à frente sobre a diferença entre as células eucarióticas e células procarióticas. Então, esse citoesqueleto, ele corresponde, né, a uma rede de filamentos proteicos que estão localizados ali dentro do citossol. A região do citoplasma, então, ela é a região em que fica delimitada pela membrana plasmática e é onde estão encontrados o núcleo e as organelas, no caso das células eucarióticas. Ele é responsável, então, por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Grande parte da produção de enzima e também das atividades metabólicas que ocorrem na célula, elas vão ocorrer ali dentro do citossol. É o lugar onde ocorre a produção de moléculas que vão formar estruturas celulares. Pode ter também função de sustentação esquelética celular, que através de uma rede de microfilamentos e tubos proteicos, nós já citamos nos slides anteriores, que é o citoesqueleto. Dentro do citossol que vai ocorrer então a glicólise, que é a quebra da molécula de açúcar ou da molécula de glicose, que faz parte então da respiração celular e também onde ocorre a biossíntese de açúcar. O fluido citoplasmático então é composto em sua maior parte por água, além de várias outras substâncias como proteína, íons, sais minerais, açúcares, aminoácidos e vários outros nutrientes, né? O citoplasma é diferente em cada espécie, por isso ele é dividido em dois tipos de célula, né? Que são as procarióticas e as células eucarióticas. Aqui, então, nós temos o exemplo de uma célula procariótica e o exemplo de uma célula eucariótica. Assim, só olhando e observando essas duas imagens, né, nós já podemos observar que a célula procariótica aparentemente é mais simples que uma célula eucariótica. E nós chamamos, então, a célula procariótica de primitiva em relação à célula eucariótica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre célula procariótica e depois nós falamos um pouquinho sobre as eucarióticas. Essas células, as procarióticas, elas são mais comuns, então, em bactérias, cianobactérias e organismos que compõem, então, o domínio arqueia. O citoplasma desse tipo celular, ele não possui o citoesqueleto, como nós já comentamos anteriormente. O citoplasma das células procarióticas também é mais simples do que o citoplasma de células eucarióticas.
E uma das características que mais facilmente vai diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica é o fato de que as células procarióticas, elas não possuem organelas membranosas, a não ser em algumas cianobactérias que vão possuir então umas membranas especiais que têm uma função fotossintética, e eu vou mostrar na próxima imagem para vocês terem noção então de como que é essa membrana especial. O núcleo, no caso das células procarióticas, ele não é delimitado. Então, o material genético ele vai se encontrar disperso no citosol e constituindo uma única molécula de DNA que é conhecida então por DNA circular. E esse DNA ele vai se localizar em uma região ali dentro do citosol que é chamada de região nucleoide. Aqui nós temos então dois exemplos de células procarióticas. Na imagem da esquerda, nós podemos observar uma célula procariótica comum e na imagem da direita, nós observamos uma célula procariótica de uma cianobactéria. Então, na imagem da esquerda, nós podemos observar que a organização desse tipo celular é bastante simples. O citoplasma ali, o DNA circular solto no citoplasma, parede celular, membrana plasmática e uma cápsula, além de alguns ribossomos, então, que ficam dispersos também no citosol. Já no caso das cianobactérias, que também possuem uma célula procariótica, nós podemos observar uma estrutura diferente da célula procariótica simples, que é a formação da membrana fotossintética. Então, essa membrana ela tem função de auxiliar na fotossíntese, né? Que as cianobactérias elas são organismos que são capazes então de se autoalimentar aí através da fotossíntese. Além disso, nós podemos observar inclusões, que são uma estrutura citoplasmática que é preenchida com gás e que é responsável aí por um mecanismo ecológico importante, onde o organismo ele pode ocupar diferentes profundidades dentro da coluna d'água. Agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as células eucarióticas. Então, de modo geral, as principais partes que compõem aí uma célula eucariótica são o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo celular. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas ao longo da aula. Então, esse é um tipo de celular que é o mais comum, porque a grande maioria dos seres vivos eles possuem, né, esse tipo de célula, incluindo nós, seres humanos, os animais, os vegetais e os fungos, por exemplo. Esse tipo de celular, então, apresenta uma membrana celular separada e vários tipos de organelas. O núcleo dessa célula, então, é individualizado e o material genético, né, ele é envolvido aí dentro de uma membrana chamada cariomembrana ou carioteca. Essas células, então, são compostas por várias estruturas membranosas que são chamadas de organelas citoplasmáticas, além de tubos e filamentos de proteína, que é chamado de citoesqueleto. Aqui nós temos, então, exemplos de duas células eucariontes, onde na esquerda nós podemos observar uma célula animal e na direita uma célula vegetal, sendo que as duas elas são eucariontes. Então, nós podemos observar que a grande maioria das organelas que estão contidas, então, nessas células, elas são parecidas, né, ou as mesmas, mas que a célula vegetal contém aí algumas organelas que são específicas de células vegetal, como, por exemplo, o vacúolo central, a parede celular e os cloroplastos, enquanto que a célula animal, além de todas as organelas que ela compartilha, então, com a célula vegetal, ela vai possuir os centríolos e um vacúolo. Bom, agora que nós já sabemos, então, as diferenças que existem entre a célula procariótica e a célula eucariótica, nós vamos falar um pouquinho sobre as organelas celulares. As organelas celulares, então, elas encontram-se dispersas no citoplasma e cada uma delas vai desempenhar uma função diferente, como respiração, nutrição, secreção, entre várias outras funções que essas organelas elas podem, então, ter. Existem muitas organelas dispersas no citoplasma e as principais são os centríolos, os plastos, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, peroxissomos, retículo endoplasmático não granuloso, retículo endoplasmático granuloso,
ribossomos, vacúolos pulsáteis e vacúolos de suco celular. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas, cada uma dessas organelas e também uma imagem de cada uma delas. Vamos começar então falando um pouquinho sobre os centríolos. Os centríolos eles são pequenas estruturas que participam ativamente na divisão celular e que quando eles são alongados e modificados, eles podem então produzir cílios ou flagelos então nessa célula em questão. Os centríolos eles ocorrem em pares na grande maioria dos seres vivos e cada centríolo ele é uma estrutura cilíndrica que é composta então por 9 grupos de 3 microtúbulos proteicos. Então na imagem à direita nós podemos observar um par de centríolos. Os 9 grupos de 3 microtúbulos em cada centríolo. Aqui nós temos os plastos, que são organelas membranosas que são encontradas exclusivamente nas células eucariontes vegetais. E essas estruturas, esses plastos, eles podem então ser classificados de acordo com os pigmentos que eles armazenam. Então, eles podem ser encontrados nas células como cloroplasto, leucoplasto e o cromoplasto. Apresentam, então, várias funções, como função de fotossíntese, função de síntese de aminoácidos e síntese de ácidos graxos, além da função de armazenamento dos pigmentos, por exemplo. No caso do cloroplasto, que é o exemplo que eu trouxe para vocês, ele armazena uma substância que é chamada de clorofila e que dá esse pigmento esverdeado que nós conhecemos nas folhas, por exemplo. O complexo golgiense, que é uma organela composta de vários conjuntos de sacúolos lameliformes, ou seja, que possuem o formato de lâminas, que são conhecidos então por cisternas, e que vão formar então um número variável de pilhas de acordo com cada complexo e de acordo com cada célula. Essas pilhas elas vão receber o nome de dictiosomo ou golgiossomo. Nas células animais, o complexo golgiense, então, normalmente está localizado ali próximo ao núcleo da célula e ao retículo endoplasmático rugoso. Além disso, possui uma função de concentração, modificação e eliminação de secreção nas células. E nas células animais, ele geralmente é encontrado mais abundantemente com a função secretora. O complexo golgiense, então, ele é dividido em duas faces distintas. Uma face, então, é chamada de face cis, ou face formativa, ou região formadora. E a outra face que é chamada de face trans, que é a região de maturação ou face de maturação. Na face cis, então, as vesículas que são provenientes do retículo endoplasmático, elas vão sendo incorporadas ao complexo e vão sendo eliminadas na face trans novas vesículas secretoras. Aqui nós temos os lisossomos, que são pequenas vesículas membranosas e que têm um formato arredondado. Ele possui, então, uma grande quantidade de enzima em seu interior que é responsável pela digestão intracelular. Então, na imagem da esquerda, nós podemos observar onde o lisossomo ele está localizado dentro da célula e na imagem da direita nós observamos um lisossomo em corte. Então, nós observamos que ele possui uma membrana externa, no seu interior um complexo de enzimas hidrolíticas, que vão então fazer parte da digestão intracelular e ainda possui algumas proteínas. Bom, aqui nós temos então as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbica, ou seja, a respiração celular na presença de oxigênio. E o conjunto dessa organela é chamado então de condrioma. A mitocôndria então apresenta uma forma de bastonete e ela é formada por duas membranas lipoproteicas. Uma membrana externa, que é apresentada de uma maneira lisa, e uma membrana interna que apresenta várias invaginações, que são chamadas de cristas mitocondriais. E uma curiosidade bem legal sobre as mitocôndrias é que as células do corpo dos animais ou de nós, seres humanos, por exemplo, elas contêm mitocôndrias que são herdadas apenas das mães. Ou seja, o DNA que é contido dentro da mitocôndria é proveniente apenas das mães. Aqui nós temos então os peroxissomos,
que são organelas membranosas e que têm um contorno aí arredondado. E a principal função dessa organela, então, é a oxidação de algumas substâncias orgânicas da célula na presença de oxigênio, em especial, né, a oxidação dos ácidos graxos. Ela também pode atuar na desintoxicação do organismo em relação a algumas substâncias, como, por exemplo, a bebida alcoólica. Nesse caso, então, os peroxissomos que vão atuar são provenientes das células do fígado e que vão conter aí algumas enzimas que são capazes de quebrar, né, ou de oxidar essa molécula do etanol, por exemplo, que estaria, né, originando um produto que é menos tóxico para o organismo. Então, aqui nós podemos observar o peroxissomo dentro da célula e aqui nós temos, então, um peroxissomo que apresenta uma membrana simples, como nós podemos observar, e em seu interior várias enzimas e catalases. Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso, ou também pode ser conhecido como retículo endoplasmático rugoso, que é formado então por um conjunto de túbulos achatados e que possuem vários ribossomos que estão aderidos à sua membrana. E que fica aí voltada para o citossol da célula e que vai oferecer então para esse retículo esse aspecto granular ou rugoso. Tem como principal função então a síntese de proteínas e que poderão ou não ser enviadas para o exterior das células. Bom, aqui nós temos então o retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso. Esse retículo ele possui um sistema de túbulos que são mais cilíndricos e que, diferente do retículo endoplasmático granuloso, ele não possui os ribossomos aderidos à sua membrana. Então, é por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Ele participa principalmente da síntese de esteroides e fosfolipídios, como também de vários outros lipídios, que é um exemplo, o colesterol. E assim como os peroxissomos, que foi uma organela que nós já citamos há pouco, ele também pode atuar na desintoxicação do organismo através da degradação do álcool, por exemplo, ingerido em bebidas alcoólicas. Ele é bastante abundante nas células do fígado e também das gônadas. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre ribossomos, que são estruturas encontradas tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. Essa organela pode ocorrer de uma maneira isolada no citossol ou pode ocorrer de uma maneira associada às membranas, como é o caso, por exemplo, do retículo endoplasmático rugoso, que nós já comentamos atrás. Os ribossomos eles são formados então por duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. E essas duas subunidades elas vão se dispor uma sobre a outra. Além disso, os ribossomos têm um papel muito importante na síntese proteica, pois eles participam efetivamente dessa síntese e que para essa síntese ocorrer, o ribossomo então ele vai se associar a uma outra molécula de ácido nucleico, ou seja, de um RNA mensageiro, e que contém aí uma informação genética para a síntese de uma determinada proteína. Esse ribossomo, então, ele vai se associar a esse RNA mensageiro e vai se deslocando sobre o RNA mensageiro e traduzindo a informação que é contida nesse RNA. E à medida que esse ribossomo vai percorrendo o RNA, a proteína vai sendo formada na subunidade maior do ribossomo. Bom, aqui nós temos o vacúolo celular, que também pode ser conhecido como vacúolo central, que é delimitado então por uma membrana lipoproteica conhecida como tonoplasto. Essa organela é exclusiva de células de plantas e também de algumas algas e fungos. Os vacúolos de suco celular são importantes nos fenômenos osmóticos e quando contém algum tipo de pigmento, como por exemplo as antocianinas, eles são responsáveis pela coloração azul, violeta, vermelha e às vezes púrpura de flores e folhas. O vacúolo central ainda contém algumas enzimas que são capazes de digerir organelas senescentes, que vai atuar de um modo semelhante aos lisossomos nas células animais, né, no processo de autografia, que é um processo onde ocorre uma regeneração natural em nível celular.
Bom, aqui nós temos o vacúolo pulsátil, que é uma organela que ocorre especialmente em seres unicelulares eucariontes, como por exemplo os paramécios e algumas amebas. E esses seres, eles geralmente vivem em um meio cuja concentração é menor do que a do interior da célula, e com isso muita água acaba penetrando no corpo desse organismo por osmose. E esses vacúolos pulsáteis, eles têm aí a função de recolher essa água que está em excesso no interior da célula, e quando eles estão cheios, eles vão contrair e descarregar, né, essa água para fora da célula através de pequenos orifícios que existem ali nessa célula. E a forma e a quantidade de vacúolos pulsáteis que existem por células, então eles vão variar de acordo com os diferentes grupos de protistas. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o núcleo celular, né, que é considerado então como se fosse um cérebro para a célula. O núcleo ele geralmente apresenta uma forma esférica e porosa, então na imagem nós já podemos observar que ele tem vários poros, e a principal função dessa organela é armazenar o material genético, né, o DNA, dos organismos que são unicelulares e também dos organismos que são multicelulares. E é no núcleo onde ocorre a reprodução celular. Bom, e só para a gente finalizar, eu vou falar por cima um pouquinho sobre a membrana celular, né? Que ela também é conhecida como membrana plasmática. E ela é uma película que protege aí externamente toda a célula e que tem características muito importantes. Ela é formada então por glicolipídios e ela possui uma camada que é polar e uma camada que é apolar. E com isso ela adquiriu então uma permeabilidade seletiva que vai regular a entrada e a saída de várias substâncias pequenas e também vai bloquear a passagem então de algumas substâncias grandes. Bom, agora que nós já compreendemos um pouquinho sobre o citoplasma, as estruturas, a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica e também um pouco sobre as organelas, eu estou deixando para vocês uma atividade avaliativa que está sendo disponibilizada via link. Então, eu estou deixando o link para vocês aqui na videoaula e também na descrição da videoaula no YouTube. Então, assim que vocês clicarem nesse link, vocês serão direcionados para essa página que está aparecendo aqui embaixo, ó. E eu peço a todos que coloquem o nome completo, por favor, porque isso vai facilitar muito para o professor analisar a nota de vocês e também quais alunos já desenvolveram a atividade, quais alunos ainda não desenvolveram essa atividade. Então, assim que vocês completarem o nome e clicarem aqui nesse botão começar, vocês serão direcionados a uma outra página, que é a página do jogo. Então, aqui o jogo aborda uma dica ou características, né, que estão relacionadas a uma estrutura ou organela que está contida nesses botões aqui embaixo. Então, vocês deverão ler essa dica e associar essa dica a alguma dessas organelas ou estruturas que estão aqui embaixo. Assim que vocês clicarem em um botão, o jogo já vai apontar para vocês se vocês acertaram ou se vocês erraram. Dessa maneira, então, vocês poderão errar no máximo 5 vezes. E assim que vocês finalizarem o jogo, o professor vai ter acesso, então, à pontuação de vocês, onde vocês erraram, né? E qual foi o desempenho de vocês, o que vocês precisam melhorar. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigada!